Atibaia! Mais um Atibaia Pode Mais chegando por aqui. Você que é amante de pet, tem um gatinho, um cachorrinho aí na sua casa, um cachorrão, não sai. Fica no canal que tem muita coisa pra gente aprender. Veterinária doutora Regina Biasini. Eu falo pra ela que ela é a pediatra do meu pet. A minha relação com ela é essa, gente. Uma maravilhosa profissional, é assim, sem igual, doutora. É um prazer enorme ter você aqui. Você sabe que eu sou sua fã, né? Ai, Cris, assim, eu vou já ficar emocionada no começo, não posso chorar. Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra fazer parte da sua vida. E eu já começo falando que o que eu mais gosto dentro do domicílio são os meus clientes que se tornam tão especiais que eles se tornam da minha família. Eles são meus amigos, né? E você se tornou uma grande amiga e sempre me incentiva muito, sempre torce muito por mim. Então, para mim é um prazer estar aqui. Não poderia deixar de participar desse projeto incrível que é sucesso, né? Obrigada. Tudo que você faz é sucesso na certa. Obrigada. Eu quero dizer para você que nos assiste que nos tornamos amigas por causa de consultas para o meu pet. E o fato que eu trouxe a doutora Regina Biasini hoje, mãe da Duda, mãe do José, esposa do Rodrigo, nos tornamos pessoas próximas hoje, mas o meu convite a ela ter vindo no podcast não é por conta de amizade, é por conta da profissional brilhante que ela é e o amor que ela tem em atender o meu cachorro. Então a gente estava falando há poucos aqui agora que o pet, ele se torna parte integrante da família. Eu queria que você, Regina, a Regina, ela atende a domicílio. E isso foi um diferencial muito grande, funcionou muito na minha família, muito, e eu acho importante você conhecer o trabalho dela, porque eu tenho certeza que vai atender muitas famílias de Atibaia e região também. Doutora, que prazer ter você aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, Cris, muito mesmo. Ela cuida do meu Duque, eu tenho um Lulu da Pomerânia, de 3 aninhos, que é minha paixão. Coisa Ele mais chama linda. Duque. Ele é lindo, gente, vocês precisam conhecer. Minha paixão. E o contato que eu tive com a Regina foi através da indicação de um pet alguns anos atrás. Logo, o Duque era filhotinho. Primeira vacina, né? Foi a primeira vacina. Todas as vacinas que o Duque tomaram foram com a doutora Regina. E de cara, ela estava grávida da Duda. Tava com barrigão. Ela chegou barriguda em casa. E eu vi o amor que ela tratou meu filhotinho ali e eu nem imagino o Duque passando por outro veterinário que não seja ela. Eu chamo ela de pediatra. Eu falo, ela é pediatra do meu pet. E eu queria que você explicasse um pouquinho, Regina, para as pessoas que não conhecem esse atendimento de um veterinário a domicílio. Para quem nunca conheceu o teu trabalho, explica como que ele funciona. Bom, o meu trabalho, eu sempre falo que eu não sou apenas a veterinária do pet, que para mim é muito importante a família desse pet. Então, o meu trabalho é levar 3 pilares, que eu sempre falo, que é a vida do pet, o ambiente que ele vive e a família desse pet. Por quê? Quando eu tenho um pet feliz, um pet saudável, eu tenho uma família sem estresse emocional, eu tenho uma família feliz, eu tenho uma família que ela vai ter uma vida de qualidade e tudo isso vai estar envolvido com o ambiente que ele vive. Então, como eu vou no domicílio e eu gosto de saúde, eu brinco que a maioria dos veterinários gostam de doença. E eu gosto de saúde. Quanto mais saudável o pet tiver, mais feliz eu vou estar. Então, como eu trabalho com prevenção, eu levo cuidados preventivos para melhorar a qualidade de vida. Vou dar um exemplo para o pessoal entender, né? Por exemplo, a gente sabe que se você levar o pote de ração e de água do seu pet na altura do peitoral dele, a gente tem uma sobrecarga da coluna muito menor. Então, a gente retarda ou prevenindo o aparecimento de problemas de coluna e articulação.
com esse simples cuidado. Isso é um dos pequenos exemplos aí para o pessoal entender um pouco do que eu faço. Então, eu ensino esses cuidados para essas famílias. Tanto para pets grandes quanto pequeno porte, essa regra vale para todos. Sim, vale e faz muita diferença. Isso ajuda também na digestão. Tem alguns principalmente cães, que assim que eles comem, né, eles se alimentam, eles acabam vomitando a ração. E isso acontece porque quando o pote de ração está diretamente no chão, ele não consegue fazer a digestão corretamente, porque o esôfago e o estômago fica sobreposto. Então, quando a gente aumenta esse pote, os órgãos ficam na posição anatômica correta e melhora a digestão. Começamos muito bem, hein? Já dando uma dica aqui, ó. Então, se você deixa o pote do seu pet no chão, tanto para gato quanto para cachorro? Sim, gato também. Levanta. Existem hoje, a gente tem uns potinhos que já vêm com suspensos, assim, que é o que eu uso pro Duque. Sim, mas eu sempre falo que a prevenção, você não precisa investir de cara, assim. Você pode, por exemplo, eu sempre falo para os meus clientes, né? Põe um pallet, põe uma caixa, um bloco. Não precisa gastar dinheiro com isso, né? Eu prefiro que eles invistam em produtos preventivos. Produtos que realmente fazem a diferença. Por exemplo, a gente tem um produto que ele ajuda a não acumular tártaro. E com isso a gente previne doenças nos rins e no coração, que são as doenças renais e cardíacas. Explica melhor isso daí, doutora. Então, o que acontece, né? Todo mundo fala assim pra mim: ai, doutora, o meu pet tá com um bafinho, né? Principalmente cachorro. Só que o pessoal, as pessoas, né, não sabem, e claro que isso é a função do veterinário, né? Explicar e ensinar que os dentes do pet, aquele tártaro, aquelas manchas escuras, não é apenas o bafinho que nos preocupa, mas sim são bactérias que caem na corrente sanguínea e ela afeta os órgãos vitais, fígado, rim e coração, principalmente rim e coração. Então, quando a maioria dos pets não deixa a gente escovar mesmo com escovinha. Se conseguir, maravilha, podem escovar todos os dias. Mas tem muitos que não deixam. E aí nós temos um produto que eu sou fã, assim, ele é natural. E aí a gente utiliza esse produto na ração. Ele, de forma natural, o que tem de tártaro ele não tira, mas ele não deixa acumular mais. Então é um outro cuidado preventivo que eu falo nos meus atendimentos, né? Para a gente prevenir essas doenças, né? Porque a gente sabe que na fase senil, quando eles são mais idosinhos, a gente tem bastante problema de rim e coração. Tá. Eu quero que você explique, Rê, para a pessoa que não conhece você, o que você atende? O que eu atendo? Perfeito. Atendimento clínico. Bom, o meu atendimento, eu sou uma veterinária clínica preventiva. Então, todo o meu atendimento ele vai estar baseado em resolver o problema que o pet tem e fazer com que ele não fique doente novamente ou que essa doença apareça muito tempo depois. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Sabe aquela dorzinha de ouvido, a famosa otite? Então, principalmente cachorros, gato também, mas muito mais cachorro. Eles têm muito problema de otite. E aí o que acontece? Normalmente a gente trata a causa, né? A gente trata ali o problema, na verdade. Tá doendo, vamos entrar com antibiótico, anti-inflamatório. Porém, a gente não trata a causa. E aí essa otite ela fica recorrente. O que eu faço? Eu sempre vou trabalhar como? Eu vou tratar essa otite, mas eu vou descobrir a causa. Então, eu vou fazer exames, eu quero saber se é por fungo ou bactéria, eu quero saber se é uma alergia, porque o que acontece? A gente esquece muito disso. Os animais também precisam estar com a sua imunidade alta. E se eu tô com a imunidade desse pet mais baixa, vai atacar vários órgãos. Então, eu preciso trabalhar esse pet para que ele esteja num equilíbrio. Então, essa é a minha função, é fazer com que o seu pet não fique doente, e através dos cuidados preventivos, que ele tenha uma melhora da qualidade de vida, bem-estar, aumente os anos de vida ao seu lado, né? Eu quero que ele viva mais tempo e feliz ao lado das suas famílias,
que diminua o estresse emocional da família, porque eu sei como um pet doente afeta psicologicamente a família. E com isso eu também consigo ver no domicílio os erros de manejo, porque às vezes as pessoas pensam que tudo é algo de doença, e não, às vezes é só erro de manejo. A gente mexe no manejo do pet, a gente resolve o problema. Então, eu não foco no sintoma, eu foco em procurar a causa para que ele não fique mais doente e vocês economizem também com emergência e internação. É legal isso que você está falando, porque assim, você tem um pet e você leva numa clínica veterinária, eles não conhecem nada do universo daquele animal. Não. Nada. Então, assim, o diagnóstico ele acaba sendo, pode ser meio paliativo. Como você está dentro da nossa casa e se você identifica alguma coisa que a gente possa estar errado, como o próprio altura do pote da ração, que foi uma dica que você deu, você evita. Esse preventivo é muito legal pra gente que tem pet, porque assim, a pior coisa que a gente que é dono, é ver o animalzinho sofrendo, né? A gente não quer que ele passe por... E se a gente pode evitar esse tipo de coisa, sim, é muito importante. Eu queria te perguntar uma coisa, Rê. A questão das vacinas. Você sabe que eu sou... A Regina, gente... Por isso que é legal ter começar desde do filhotinho com ela, assim, eu nem preciso me preocupar com as vacinas do Duque. Porque ela mesmo tem um controle e ela me liga. Cris, tá na hora de dar vacina. Então, isso é muito legal. O maior sossego pra mim. Eu falo, Rê, vai lá e já eu nunca tô em casa, né? Pra você ter ideia, o grau que tá a coisa. Que ela já vai, ela na minha casa, eu nem tô lá. Ela tá lá com a minha funcionária, com a minha filha, ela já entra, já vacina o Duque e tudo. Me fala a importância da vacina. Porque às vezes as pessoas têm pets e elas acham que nem a vacina da gripe, que a gente acabou de vacinar o Duque agora faz algumas semanas atrás. Sim. A vacina é necessária, porque tem gente que fala assim, só dá aquela vacina que é uma vez por ano, quando é coisa pública, que não sei o quê. Realmente, qual o benefício das vacinas e como isso acaba sendo importante para a saúde do animal? Bom, eu vou falar das vacinas como preventiva, né? Sempre pensando em prevenir doenças, que é a minha missão. Então, o que acontece? A vacina é igual como acontece com a gente. Quando a gente toma uma vacina, para explicar de uma forma simples para o pessoal, cada vez que eu vou lá no Duque e vou vacinar ele com, por exemplo, a V8 ou V10, que é a múltipla, né? Que pega as principais doenças, sinomose, parvovirose, leptospirose, coronavirose, que não é o nosso, mas é outro tipo de coronavírus, entre outras. O que acontece? Eu coloco um pouquinho de cada vírus no animal. Os soldadinhos dele, que são os anticorpos, ele vai tentar destruir esse vírus. Na hora que ele vai destruir esse vírus, ele cria a resposta imunológica. É assim que, quando o Duque encontrar com o vírus, se caso ele encontrar, a chance dele adoecer vai ser muito menor. Por quê? Porque ele tem ali a resposta imunológica, ele tem a defesa para aquele vírus. Então, a múltipla é isso. A raiva, pessoal, é algo muito importante da raiva. Se vocês perceberem, nos últimos anos, o governo cortou a campanha da raiva. Por quê? Porque a doença da raiva era uma doença erradicada no Brasil. Ou seja, não tinha casos, né? Ou tinha pouquíssimos casos. Porém, não sei se vocês viram, mas acho que faz mais ou menos uns 2 meses, que foi até, saiu em vários jornais, acho que era um labrador. E aí era uma câmera que estava filmando um labrador e do lado desse labrador estavam 3 morcegos. Isso lá na Lapa, em São Paulo capital. E esses morcegos todos positivos para a doença da raiva. Ou seja, a doença da raiva não está erradicada. É uma zoonose praticamente letal, 99% dos casos o animal e a pessoa vai a óbito. É uma doença muito triste. Então, assim, não deixem de vacinar para a raiva, né? Seja na prefeitura, se tiver, ou se não tiver, procure seu veterinário de confiança, ou se tiver alguma dúvida, pode me chamar, a gente conversa. Essas são as vacinas principais. Aí a gente chega na vacina da gripe. A vacina da gripe não é uma vacina que todo mundo aplica. Porém, o que acontece?
A doença da gripe, ela é altamente contagiosa assim, ela passa muito rápido de um animal para o outro. E eu gosto muito, eu falo que conforme vai passando os anos, a gente vai tendo bastante exemplos. O ano passado, na rua da minha mãe, lá em São Paulo, um vizinho me ligou e falou assim: nossa, Regina, doutora, eu acho que meu cachorro tá com gripe, ele tá espirrando, tá um pouquinho apático, parece que ele tá tossindo, tá saindo secreção. Eu falei: olha, é gripe, leva no veterinário porque precisa cuidar. Segundo dia, mais um. Eu sei que em 5 dias, 15 cachorros da rua, todos gripados. Por quê? Porque o vírus ele pode passar, né, de forma direta ou indireta. Então, se o seu pet, né, se o Duque não tem vacina e tem um cachorro na sua rua que tá com a gripe, pode chegar nele pelo ar. Então, o que faz a vacina da gripe? Não quer dizer que ele não possa pegar a gripe. Ele pode, mas se caso ele pegar, ele mesmo pode conseguir resolver sem precisar nem passar por consulta clínica, igual aconteceu com o meu paciente semana passada. A gente só acompanhou, foi acompanhando com o tutor, né, com a família do pet. Ou se ele tiver algum sinal clínico, a gente entra com uma medicação leve e resolve. Mas ele não vai chegar ali a ter que precisar de uma internação, de ter uma pneumonia, de ter um quadro grave. Então, a vacina da gripe, essa eu oriento sim todo mundo aplicar nos seus pets, porque ele auxilia muito nessa questão. Se um pet estiver doente, a chance do seu adoecer é muito menor. É preventivo, acho que vale a pena, né? Vale a pena. Tanto é que você falou, eu falei, não, pode fazer, claro. Rê, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou do ouvido. Pra gente que é marinheiro de primeira viagem, como que um tutor, ele identifica quais são os primeiros sintomas que a gente identifica quando o cachorrinho pode estar com dor de ouvido pra gente te ligar? Doutora, acho que é dor de ouvido. Como que eu identifico isso? Vocês vão perceber em alguns sinais. O primeiro é o balançar a cabeça. Eles ficam balançando a cabeça porque dói, né? Então, é o chacoalhar de cabeça. Às vezes, eles viram para um lado ou para o outro. E, às vezes, quando você olha, quando você abre assim, a orelhinha, tá bem vermelho ou tá com cheiro muito forte. Normalmente, quando o cheiro tá muito forte, a gente pensa aí que pode ter uma infecção por bactéria ou fungo. Então, o cheiro é bem característico, porque normalmente a orelha ela tem um cheiro característico, porque ele tem ali as suas bactérias e fungos que são comuns. O problema é quando há um desequilíbrio dessas bactérias e fungos, né? Por causa de queda de imunidade, algo assim. Então, se o cheiro estiver forte, se a secreção estiver muito escura, se ao tocar na orelha ele reclamar de dor, pode ser um otite. Olha só que aí legal. É hora de chamar. Que legal. Rê, eu tô te fazendo algumas perguntas assim que envolvem mais o dia a dia da gente, porque eu falo assim, além das pessoas conhecerem o seu trabalho, eu quero usar esse podcast para que seja uma forma de orientação também. Com certeza. Porque a gente está lidando com uma vida, né, gente? Uma vida que a gente ama muito. Eu queria que você falasse, alguns meses ou até mais anos atrás, em Atibaia, teve o surto dos carrapatos. Como que foi esse ano de 2024, isso falando especificamente de Atibaia? E o que você indica pra gente como prevenção para quem tem um animal doméstico em casa? A gente está em uma zona urbana, a gente não está numa zona rural. Mas mesmo assim, vários animais sofreram com essa questão do carrapato e muitos foram a óbito, inclusive, né? A questão do carrapato é algo muito importante e que eu bato muito na tecla com todos os meus clientes, com todas as famílias. O que acontece? O pessoal acha que o carrapato ele não faz nada. Ele vai lá, pica e vai embora. E não é isso. O pet, vou dar o exemplo do cachorro, tá? O cachorro é o alimento da pulga e do carrapato. Então, imagina assim, ele fica no ambiente e ele vai se alimentar ali do sangue do animal. Então, ele vai para o corpinho do animal, pega ali um pouquinho do sangue e volta para o ambiente. Então, ele fica pulando e voltando.
Qual que é o problema? A pulga, ela traz algumas doenças, né? Aí também a famosa DAP, que é a dermatite alérgica à picada de pulga, o Dipylidium, que é o verme da pulga, que parece uns floquinhos de arroz, assim, no cocô. Ele fica assim, se mexendo. E a doença do carrapato, que é a famosa Ehrlichia ou Babesia, que são as principais. E aí essa, sim, é muito grave. O que acontece? Imagina que o seu cachorro foi picado ali por um carrapato infectado. Essa bactéria, esse protozoário, ele cai na corrente sanguínea e fica ali. Ele pode já desenvolver a doença ou ele pode ficar lá latente por anos. Quando tem uma queda da imunidade, por estresse, ansiedade, qualquer coisa que o animal tenha uma queda de imunidade, começa a desenvolver. Qual que é o problema? Os sinais clínicos são muito comuns com outras doenças. Então, o animal fica apático, não quer comer, fica mais quieto. E aí, o tutor demora para chamar a gente. Quando eles chamam a gente, já está num nível que já não tem muito o que fazer, ou seja, em alguns casos precisa de transfusão de sangue, internação. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, infelizmente, eu perdi 3 cachorros para a doença do carrapato. Olha. E assim, eu dou esse exemplo para a gente ver a importância. Que o pessoal vira para mim e fala assim, doutora, o antipulga, o anticarrapaticida é muito caro. Porém, eu tinha falado, né, para esse cliente, porque a outra cachorra dele já tinha pego, eu falei, olha, precisa dar tem que dar o antipulga certinho, porque aqui tem capivara em volta, e capivara tem muito carrapato. E o dono falou, não, é muito caro, não vou dar. Eu falei, tudo bem. Passou uns 2 meses, ele me ligou porque o cachorro estava caindo para os lados, assim, eu até achei que era alguma outra coisa neurológica, mas quando eu cheguei lá, a mucosa dele já muito branca, ele já muito pálido, e em 2 dias, entre internação e tudo mais, ele faleceu. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, eu fiz essa conta. Se você der um exemplo, Bravecto, que dura 3 meses, então você só tem que dar 4 vezes no ano, né? Você vai gastar para um cachorro de 25 quilos, uma média aí de R$1.000 no ano, mas você vai dividir isso. Esse meu cliente gastou R$4.000 em 2 dias e o animal morreu. Então, eu sempre falo, a prevenção ela é muito mais barata e ela é um ato de amor com o seu pet e para a sua família. Quando eu falo também de vacinas, quando eu falo de vermífugos, né, e também de antipulga, nós não estamos só prevenindo a saúde do pet, mas da família. A gente protege tanto os humanos quanto os pets. O risco para quem está numa área aberta, uma zona rural, um condomínio, é maior do que para um pet que vive dentro de um apartamento, de uma residência que nem a minha? Depende muito, porque a gente pode trazer o carrapato, a pulga no nosso sapato, né? E assim... Vem no ar também, Vem no ar também, mas principalmente a questão do... Por exemplo, né? Se você vê... Os estudos falam pra gente. Se você vê, por exemplo, eu vi 5 pulgas no meu pet. Isso quer dizer que tem mais de 100 no ambiente. Então, a gente sempre tem que cuidar do ambiente também. Porque o ambiente pode estar infectado. Por exemplo, pulga e carrapato adora taco, lugar quentinho. Então, uma coisa bem legal para quem tem taco é sempre aspirar taco, aspirar o tapete, porque aí você, se tiver alguma coisa, você consegue retirar. Olha, que informação importante, né? Hein, gente? Você consegue retirar. E aí, em relação às medicações de antipulga e anticarrapaticida, tem vários. O que eu gosto de fazer com os meus clientes? Porque como é muita gente, as vacinas, como você disse, eu lembro todo mundo. Mas antipulga e vermífugo eu não consigo. Então, o que eu combino? Olha, quando estiver chegando perto, você me avisa. E eu vou auxiliando os meus clientes, né? Nessa questão de qual antipulga dá, que dose, né? Se vai fazer um rodízio de vermífugo para pegar outros tipos de verme, né? Pensando sempre nessa questão da prevenção. E aquele que é um olhinho que a gente põe na nuca? Eu já comprei várias vezes. Você indica ele? Também indico. Eu gosto tanto das pipetas quanto também do comprimido. O que eu falo assim, para a vida corrida, agitada que a gente tem,
Ultimamente eu gosto bastante do Bravecto porque ele dura 3 meses. Então, a gente não precisa ficar lembrando toda hora. E a excreção dele é pelo reto, então não passa pelo sistema todo gastrointestinal, então não sobrecarrega ali os órgãos, né? O que ajuda muito, porque a gente tem que pensar nisso também. Então, eu gosto bastante. Também tem as coleiras antipulga, que são bem interessantes. Que legal. Me fala um pouco delas. As coleiras a gente tem aí, as mais famosas é a Seresto e a Excalibur, né? Só para falar nome, para vocês terem uma noção. Olha que podcast mais rico, gente. E ela dura mais tempo, né? Então, a gente sempre usa de acordo com a bula, mas a coleira é de 4 a 6 meses. Funciona? Sim, funciona. E, por exemplo, em áreas... Por exemplo, você que vai para a praia. É legal você utilizar uma coleira antipulga, por quê? Porque além dela ser coleira antipulga, ela também é repelente, e aí a gente protege contra os mosquitos, leishmaniose, dirofilariose. Então, são formas da gente prevenir do animal pegar doenças graves. Olha só, gente, que interessante. Ô Rê, eu queria que você falasse também, o animal está saudável, que nem o Duque, graças a Deus. De quanto em quanto período a gente deve te chamar? Então, a pessoa tem, que nem eu, tem 1 ou 2 pets em casa, né? E ele tá super saudável, 3 anos de vida, de quanto para uma consulta preventiva, periodicamente, quanto tempo eu tenho que te chamar? Bom, o ideal quando é filhote é a gente fazer a consulta pediátrica, né? Onde vai ser explicado e dado todas as orientações de tudo que você tem que fazer para o seu pet ficar mais saudável e não adoecer, né? Para ele ir o mínimo possível para o veterinário. É verdade. Né? Então, é bem importante essa questão da consulta pediátrica. Depois, até a fase senil, que vai começar aí na média de 7, 8 anos, pelo menos uma vez por ano para a gente fazer uma consulta, exames para a gente ver como que está hemograma, como que está o rim, como que está o fígado, para a gente acompanhar. Ah, doutora, meu pet está com uma lesão, meu pet se machucou, meu pet pegou espinho de ouriço, que aqui na cidade tem muito mesmo. Até eu fico impressionada os casos de espinho de ouriço, né? Mais zona rural. Depende, já peguei aqui no centro da cidade, porque o que acontece? Tá tendo muita construção. Então, eles derrubam as árvores, os ouriços, eles estão andando pelo... não sei se vocês já viram, mas às vezes eles andam pela fiação. E aí chega no centro, chega nas casas mais próximas, mas normalmente na zona rural tem mais. Tá. Né? Então, assim, até 7 anos, né, que é a fase de adulto, uma vez por ano é o ideal. E idoso, 2 vezes por ano, a cada 6 meses, porque as alterações ocorrem de forma mais rápida. E qual que é a função da prevenção? Quanto antes a gente pegar o problema ou o sinal clínico, maior a chance da gente ter a cura ou dele se recuperar mais rápido, sofrer menos e a família ter um pet saudável e feliz. Olá, gente. Eu queria te fazer uma pergunta muito importante. Para o filhotinho, a pessoa acabou, está aí na sua casa, você acabou de ganhar, comprar e você está com um filhotinho ali de poucos dias. É muito mais seguro para o pet ter a sua visita dentro da casa da pessoa do que levar numa clínica, não é? Sim, o que acontece? Eu sempre falo que quando nós vamos, né, quando eu, veterinária, vou até a casa do pet, a primeira coisa, eu não tenho o estresse de colocar o animal num carro, dele vomitar no carro, dele ficar com medo e, né, porque sai do ambiente dele. Chega na clínica já começa a tremer, só de chegar na porta. Chega na clínica, nós temos aí algumas coisas. Fila de espera, porque mesmo que você tenha marcado consulta, se chega uma emergência, vai passar na sua frente, porque é igual em hospital humano, né? Tá. Tem ali, se é emergência, tem que passar na frente, porque tá correndo risco de vida. Então, você vai ter que esperar. Ali você vai ter contato com vários pets e nós não sabemos se esse pet está doente. E o filhote, ele não tem nada de imunidade. E até é importante ressaltar que muita gente não sabe,
por que que a gente faz várias doses de vacina no filhote? Porque esse filhote, assim como nós, humanos, né, que somos mamíferos, nós temos os anticorpos maternos, que passa pelo leite na hora da amamentação. Então, a hora que você aplica a primeira vacina, né, a primeira dose, eu apliquei a vacina, os anticorpos eles vão matar aquele vírus. Eu não vou ter a imunidade, eu não vou criar imunidade naquele pet. Então, conforme ele vai ficando mais velho, vai diminuindo esses anticorpos maternos até ele não ter mais, né? Que é como se fosse uma primeira proteção que a mãe passa para o filhote. Então, por isso que é no mínimo 3 doses de vacina. Tem animais que se ele chegou muito cedo na casa e já foi vacinado, a gente precisa fazer mais doses de vacina, né? Por isso que eu falo que a vacinação, não só a vacinação, mas um exemplo, ela é personalizada para aquele pet. Então, não adianta a gente falar assim, não, vão ser 3 doses da vacina. Não, vai depender de quando ele chegou, o que aconteceu, se ele teve algum problema e teve que parar a vacinação e recomeçar. Então, não tem essa receita de bolo. Por isso que eu sempre digo, cada pet, ele é um ser individualizado e ele vai ser cuidado por mim da forma única e personalizada para ele e para aquela família. Vocês estão entendendo por que eu chamei a doutora Regina aqui, né? Olha essa frase. Cada um é um ser especial. Mesma coisa que a gente tem um filho em casa, né, gente? Você tem lá a Duda e o José. Criou igual. O que eles têm de diferença? 2, 3 aninhos de diferença? 3. E personalidades totalmente diferentes. Assim o pet é igual. A natureza é perfeita, né, gente? Perfeito. Eu falo assim... E como é importante, eu falo assim, a gente ter esse trabalho preventivo, porque eu falo assim, que amor que a gente pega, né? Eu falo assim, que nem eu em casa, somos adultos hoje. Eu falo assim, meu dog pra gente é como se fosse um bebê pra gente, né? A gente tem um amor assim, então assim, muito importante. E eu fiz questão de que você viesse pro podcast, porque eu falo assim, eu acho muito legal esse atendimento em casa, pra gente funcionou muito bem, pela facilidade, pela questão de tempo, pela confiança, pelo vínculo. Porque eu estava falando com a Regina há tempos, a gente lembra na época dos nossos pais, dos nossos avós, que os médicos vinham em casa e eles se tornavam médicos da família. A minha relação com a Regina é essa hoje. Então, assim, eu tenho total confiança, porque ela cuida do meu cachorro desde quando ele era filhote. Então, o que ela falar pra mim, eu nem questiono, porque ela já tem todo o histórico dele. Então, eu acho muito importante esse vínculo que se forma de confiança, sabe? E eu falo que uma coisa muito importante é assim... o que as pessoas precisam também entender é que no domicílio nós não podemos fazer tudo. Então, já aconteceu com o Duque. Às vezes precisou fazer um exame, eu não estava aqui. Eu vou encaminhar para a clínica, uma clínica parceira de confiança, eles vão fazer os exames e vão encaminhar para mim. Então, o que eu sempre falo que é muito legal dessa relação da família comigo, né, com a veterinária da família, que o pessoal fala, você é a veterinária da família. E realmente, porque eu atendo o pai, a mãe, a avó, o tio e assim vai. Acabo atendendo os pets da família inteira. Então, o que é importante? Mesmo que eu não resolva, por exemplo, igual eu estava falando para a Cris antes, eu tenho uma cliente muito querida que o pet dela estava lacrimejando muito. E aí eu falei para ela, a gente pode fazer um exame básico, né, no olho para ver, mas se for alguma coisa mais grave, vai ter que ser encaminhado para o oftalmo. E aí ela falou assim para mim, não tem problema, mas eu quero que você venha até em casa, olhe e fala, não, tem que ir para o oftalmo. Então é essa confiança. E também é aquela confiança da gente entender que o veterinário em domicílio não vai fazer tudo, ele vai precisar dos especialistas. Então, eu chego até um ponto. Quando eu vejo que não está resolvendo, eu não vou ficar, que é uma coisa que eu não gosto, assim, e que eu percebi, e eu criei isso dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Se até esse ponto eu não resolvi, eu vou encaminhar ele para um especialista. Eu não vou ficar fazendo experiência.
Entendeu? Por quê? Porque para mim, claro, né? O pessoal fala, veterinário, tem muito isso, veterinário é mercenário. Não, para mim, o financeiro ele é uma consequência. O financeiro, o que eu vou receber desse cliente, vai ser consequência de um bom atendimento, de ser verdadeira, de ser honesta com aquele cliente. Então, se eu sei que é um caso que eu não vou resolver, eu não vou na casa do cliente e falar assim, então agora você vai levar para internação. Eu já vou falar para ele, olha, isso é caso de internação, por favor, leve no lugar tal. Ah, que legal. Né? Que ética, né? A gente precisa ter... Eu falo assim, né? A gente precisa ter uma ética pessoal e uma ética profissional. E isso, para mim, não tem conversa. Então, assim, pode ligar a pessoa que for para mim. Mesmo que eu não resolva, eu vou ajudar essa pessoa a achar o profissional correto. Mas eu não vou na casa dela para somente fazer uma consulta e falar assim, não, já fiz a consulta por fazer, para ganhar o meu dinheiro, porque, infelizmente, é o que os meus clientes passam. E isso me entristece, né? Da pessoa aí fazer qualquer coisa só para ganhar o seu dinheiro e pronto, né? Isso se chama amor à profissão. Sim. Entendeu? E por isso que eu falo assim, você que está assistindo a gente, desde o meu primeiro contato, a Regina chegou na minha casa, eu nunca tinha visto ela na vida. Ela foi indicada, né? Como eu falei, por um pet. De cara eu já senti isso nela e eu falo assim, e é legal pra gente, e é legal porque, assim, fica com o histórico, ela já tem o histórico do animal inteiro. Então, quando ela vira para mim e fala assim, Cris, tá tudo certo, vai, faz isso, a confiança é 100%. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso que ela tá falando, que se um dia tiver qualquer necessidade, o foco principal dela, quem conhece ela, o foco principal dela é o bem-estar do animal. Isso, assim, é uma coisa, assim, preciosa para mim, viu? Eu fico, assim, feliz de ver profissionais, porque eu falo assim, gente, é a saúde, né? Tá mexendo com uma vida, não é um produto, não é um computador. Com um computador a gente já faz isso, né? O cliente chega fala assim, não gasta nessa máquina aqui, porque não vale mais a pena. Imagina um pet, uma vida. Eu fico muito feliz. Ô Rê, eu quero fazer uma pergunta para você bem polêmica. Lá vamos nós. Beijinhos, abracinhos e dormir na cama. Ai, vem cá, beijinho, 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 beijinho. E pôr na cama pra gente pra dormir. Até que ponto isso é bom e até que ponto que isso não é? Olha, vou ser muito sincera. Vou falar pra mim, doutora Regina, tá? Porque se a gente entrar na internet, vão ter várias vertentes de veterinários, cada um falando uma coisa. Mas o que é importante pra mim? Para mim é muito importante que a família esteja feliz e ela esteja bem com a rotina da casa. Você pode dormir com seu pet? Se isso é bom para você, se você não tem alergia, se ele fica bem, pode, mas você tem que tomar cuidado ali. Por quê? Porque ele se lambe, ele põe a bundinha no chão, ele passa em vários lugares. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não humanizar demais esse pet. Por exemplo, eu peguei uma vez um caso que a dona não deixava o pet andar no chão para ele não sujar as patas. E ele começou a atrofiar, porque ele não andava. Então, assim, a gente precisa entender que eles são membros da nossa família. Nós temos que cuidar dele e amar muito. A gente tem que beijar bastante, apertar. Eu também adoro nos atendimentos, agarro todos os pets. Mas a gente precisa lembrar que ele é um pet. E ele precisa, falando, por exemplo, de um cachorro, ele precisa de passeio. Gente, passeio é extremamente importante. Ai, meu Deus. Ele precisa passear. Por quê? Para a saúde mental e saúde física dele. Então, passeio é importante ele sentir outros cheiros, é importante ele destruir brinquedo. Essa coisa de, eu dei o brinquedo e ele já destruiu. É para isso que serve o brinquedo, para destruir. Então, assim, deixa seu pet destruir o brinquedo, deixa o seu pet passear, deixa o seu pet ser pet, né? Porque, infelizmente, a gente está chegando num ponto que as pessoas estão humanizando demais os animais, demais. E isso faz mal para o pet.
né? Então a gente precisa só pensar nesse ponto, assim. Eu não sou contra abraçar, beijar, dormir na cama. Se é bom para a família e para o pet, ok. Mas sempre pensando, isso realmente um pet faria? Eu realmente preciso usar a meinha no pet? Não, isso é horrível para o pet. Ele não consegue sentir o chão. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vou pintar, né? Algumas pessoas, vou pintar o cachorro de rosa. Que tinta você vai utilizar? Por que você vai fazer isso? Isso é só para você ficar feliz ou isso vai fazer seu pet feliz? Então, sempre se perguntar, isso aqui que eu quero fazer, será que é bom? Se você tiver em dúvida, fala com o seu veterinário de confiança, porque falando assim por mim, e a Cris sabe, eu tô aqui para tirar as dúvidas do meu cliente, tô aqui para falar para ele, isso é legal, isso não é. É essa relação que a gente precisa ter. E uma coisa muito importante, o pet ele só melhora se tiver comprometimento da família, porque eu não tô lá 24 horas. Então, se a família fizer as orientações que eu passo, ela vai ver resultado. Mas se a família não fizer, não vai ter resultado. Então, eu sempre parabenizo muito a família que faz tudo o que eu peço, porque eu falo, gente, nós conseguimos. E sem falar, foi graças a você. Não, não foi graças a mim. Foi graças à família. Porque sem a família eu não tenho nenhum resultado. Que legal. Com comprometimento. Que legal. Rê, eu queria agradecer você. A gente está partindo para o final. Eu tenho certeza absoluta que você que está nos assistindo aí, que ama o seu pet, você vai conseguir fazer um filtro aí do profissional que a gente tem aqui na nossa cidade, que atende toda a região. Sim. Toda a região, não é só Atibaia, não. E eu não posso terminar de te fazer uma pergunta com relação à parte de pet. A gente tá na rua. Isso me preocupa demais. Daí, eu tenho lá mandado o Duque para pet shops, para banho, né? Uhum. A gente que é um mero tutor, existe algum sinal que o cachorro pode demonstrar para nós se o pet que está dando banho nele, se ele sofreu algum maus tratos? Porque a gente tem visto isso. Eu quero terminar essa entrevista com essa pergunta, que ela é muito séria. Porque assim, quando eu procurei você por N fatores. Primeiro, questão de confiança, que eu queria um vínculo. Eu não gosto disso. Hoje eu levo em um veterinário, amanhã eu levo em outro, amanhã eu levo em outro. Não. Eu quis uma pessoa que cuidasse do meu pet desde quando ele chegou, e assim Sim. tem sido, e vai ser a vida inteira dele assim. Você sabe disso. Não tem possibilidade de plano B. Só se um dia eu sair de Atibaia. Te carrego junto. Mas a gente faz teleconsulta. Vai ter teleconsulta daqui a pouco mesmo. Mas pet shop é outra coisa que eu tenho procurado. E a gente tem bons pet shops em Atibaia. Sim, eu vejo que tem pessoas que tratam isso com muito amor. Só que às vezes a gente viaja. Às vezes você está num shopping em São Paulo, já aconteceu. Eu tô com ele lá e tive que sinal que ele pode me passar se ele sofreu algum maus tratos ou não? Existe alguma informação assim? Que Existe. A gente possa perceber? Você vai perceber mais no comportamento. Vou falar de um paciente meu que aconteceu uma vez. Sempre era o pet shop que buscava a cachorra, né? E aí, nesse dia, a tutora foi levar, né? A família foi levar a cachorra. E quando chegou na porta do pet shop, a cachorra travou e começou a fazer xixi. E aí, ela achou estranho. E aí, ela me ligou. Ela falou, Regina, tô achando estranho. Ela tá fazendo xixi, ela tá tremendo. Eu falei assim, ela sofreu maus tratos. Alguma coisa aconteceu. Aí, ela foi embora e nós procuramos outro pet shop, que agora a cachorra é apaixonada. Então, assim, normalmente vai ser no comportamento. Ou ele vai voltar muito quieto, ou às vezes você vai passar a mão nele, ele vai dar uma tremida. Porque normalmente, se tiver maus tratos no pet shop, normalmente é tapa, é puxão, né? Alguma coisa assim. Já vi acontecer, né, infelizmente, de cair da mesa, alguma coisa assim, voltar com fratura, né? Então, Caramba, a gente precisa pensar muito bem nisso. Mas, normalmente, um mero tutor, ele vai conseguir ver pelo comportamento.
Porque o pet, ele vai começar a demonstrar. Por exemplo, você vai tentar, um exemplo, tentar pegar ele vai assustar. Então, você vai falar, peraí, ele não estava assim, agora ele voltou desse jeito? O que aconteceu? Né? E às vezes eu sempre falo assim, não dá pra gente ficar também brigando, né? E não vai ter como provar aconteceu aqui ou não. Então a gente precisa procurar um lugar, né? Um outro pet shop que você perceba que o cachorro vai feliz, que ele volta feliz, que ele gosta, né? Eu falo, aquele pet shop que quando o carro chega e ele tá todo feliz para entrar, esse é um lugar bom. Por quê? Porque o pet ele não sabe demonstrar que ele se ele está gostando, se ele está sendo bem tratado, ele vai demonstrar, ele vai estar feliz, ele vai abanar o rabo, ele vai pular no colo da pessoa. Então, normalmente você vai conseguir ver pelo comportamento. Eu não gosto muito dessa questão de colocar eles no carro nessas gaiolinhas de pet, né? Você sabe que eu não curto isso. Eu levo e eu vou buscar. Pode ser traumático pro cachorro? O que você levar quando vem esses carros fechadinhos, que só esse transporte pro cachorro já não é uma coisa agradável. Assim, eu sempre falo que a gente tem que ver muito também a rotina da família, né? A gente tem muitas famílias que trabalham fora, que não conseguem. Então, quem entrega o cachorro e quem pega o cachorro é a funcionária da casa. Então, assim, se por exemplo, se o pet, ele utiliza algumas estratégias ali, dá um petisco, carinho, ele percebe que é um momento gostoso, é um momento divertido, agradável para ele, ele vai numa boa, né? Não tem tanto problema. Mas se a pessoa puder levar, ok. Eu prefiro. Né? Depende muito da família e de pet para pet. Sem citar nomes, eu tenho que te perguntar a gente está caminhando para o final. Nós estamos cercados de bons pets em Atibaia? Sim, temos. Você está em Atibaia há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Você já viu algum caso de maus tratos aqui em Atibaia, sem citar nomes, de pet? Já vi. Já? Então existe. Existe. Tá. E você já ouviu falar de casos de pet shops que dão medicação para gatos e cachorros para a hora do banho? Aqui em Atibaia não, mas já vi fora. Mas existe também. Existe. Infelizmente, também. Tudo para ficar mais tranquilo e mais fácil de fazer o trabalho, né? Quando eu sempre falo, quando o dinheiro se torna comércio, e isso é uma das coisas que os meus clientes falam muito, eles falam assim, nossa, por quê? O mercado veterinário, ele gera bilhões de reais por ano. Né? Bilhões. É o segundo mercado mais... como que eu posso dizer? O segundo mercado assim, que a gente tem é o pet. Então, assim, são bilhões de reais. É muito dinheiro por ano, né? E cada vez mais as pessoas... E cresce cada vez mais, né? Cada vez mais as pessoas estão... depois da pandemia, principalmente, as pessoas estão levando esses pets como membro da família. Verdade. Então, a gente tem muito pet que vai para a creche, a gente tem pet que faz massagem, a gente tem pet que faz terapias alternativas, a gente tem pet que toma floral, a gente tem pet que usa óleo essencial. Então, a gente tem muitos tipos de pet. Então, o que acontece? Tudo que vira comércio, que é meramente financeiro, não dá certo. Quando a gente coloca o dinheiro na frente, esquece, não funciona. Então, infelizmente, ainda tem pessoas que é apenas dinheiro. O pet é dinheiro, a pessoa vê um pet chegando, é um cifrão. Enquanto ainda for essa mentalidade antiga, né, de profissionais, tanto pet shop quanto veterinários ou estética, o que for, não vai funcionar. Porque é o que você falou, a gente tem que ter amor, tem que ter dedicação, tem que ter paciência, porque assim, o pet shop, né, falando do pet shop, não é fácil você dar banho em vários tipos de animais, né? Você tem um animal agressivo, você tem um animal que é super tranquilo, você tem um animal que pode convulsionar de susto. Então, assim, você tem vários casos diferentes, vários tipos de pet. Então, se você não tiver realmente foco naquela missão, se você realmente não gostar do que você faz, só fazer por dinheiro,
não vai para frente, vai fechar. Poxa vida. Eu queria que você desse uma explanada pra gente num termo que eu ouvi falar há algum tempo e eu não compreendo muito bem ele. Síndrome do abandono. Então eu venho trabalhar, hoje aconteceu isso, né? E o Duque ficou em casa. Quando eu volto, o que a gente pode fazer para amenizar aquele momento eufórico da chegada? Porque nem sempre ele faz tão bem. A Isabela vira para mim e fala assim: não faz festa quando chega, não faz festa quando chega. Isso tá certo, isso tá errado. Quando a gente volta, como que a gente identifica se ele tem essa síndrome do abandono? Porque o Duque é muito... Nossa, ele fica eufórico quando a gente chega. Acho que imagino, né? A maioria dos cachorrinhos quando ficam... E foi o quê? Horas, uma questão de horas. É importante assim... Eu vou falar mais de uma forma básica, porque isso vai muito mais para um comportamentalista, né? A gente tem veterinários somente que trabalham com comportamento, né? Que legal. Temos também aqui em Atibaia, eu tenho uma parceira que trabalha com comportamento, que é muito importante também. E lembrando outra coisa, os adestradores também, já peguei casos aí de maus tratos por adestrador. Já ouvi falar também. Mas tem adestradores incríveis aqui, né? Então, assim, a síndrome do abandono, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Se ele está acostumado a ficar várias horas, é aquela coisa assim, é igual o filho. Ele vai chegar, ele vai querer fazer festa. Normalmente dizem assim, não faz festa e tudo mais. Mas, gente, é impossível, porque ele chega todo assim, abanando o rabinho. Você quer pegar, você quer falar para ele, olha, tá tudo bem, eu voltei, eu tô aqui. O que você pode fazer enquanto você não estiver lá? Rodízio de brinquedos. Você deixa 3 brinquedos diferentes por dia e você vai trocando. Por quê? Porque enquanto vocês não estão em casa, ele vai focar nos brinquedos. E aí ele não vai sentir tanta ansiedade, tanto estresse, não vai destruir a casa. Então, são algumas coisas básicas que a gente pode fazer para diminuir essa questão. Mas da síndrome do abandono, o ideal seria mesmo a gente não fazer festa. Mas é impossível, né? Vamos falar da realidade, é difícil não fazer festa. Estamos terminando, mas eu tenho umas perguntinhas e a gente vai responder de uma forma bem objetiva. Uma frase, ou sim ou não. Tá bom. Animal grande em ambiente pequeno. Depende. Depende, já peguei casos de animais grandes que eram muito bem cuidados em ambiente pequeno, porque eles saíam para passear, ele ia para creche. Se sai para passear, tranquilo. Na verdade não é só isso, a gente tem que ver toda a rotina da casa. A gente precisa ver, esse pet ele tá estressado, esse pet ele passeia quantas vezes por dia, ele vai para uma creche, ele tem contato com outros pets, ele tem contato com outras pessoas. Eu tenho uma colega que ela tinha um Rottweiler e 2 Golden no apartamento. Eles viviam super bem, mas tinha que sair para passear toda hora. Eles tinham uma rotina de passeio, de creche, para suprir esse espaço pequeno. Mas o ideal é que cães grandes tenham espaço para correr, para brincar, né? Falando de cão, dog. 5 alimentos que eu não posso dar em hipótese nenhuma. 5 alimentos... Cebola, chocolate, açaí, porque o açaí tem a mesma substância do chocolate que a teobromina, que é bem tóxico, tá? Então também não pode. Nenhum tipo de uva, uva verde, uva passa, nenhuma uva, é também bem importante. E também tomar muito cuidado com as plantas, muita planta tóxica. Tem muitos outros, mas vamos resumir. 3 alimentos que eu devo dar para complementar a ração. Fala, isso aqui faz bem pro dog. Tem várias coisas que a gente pode usar como petisco. Eu adoro, por exemplo, para ajudar na parte da dentição, de não acumular também tanto tártaro, a cenoura crua. É muito legal, porque eles
ficam roendo Pode ali. dar inteirinha. Não Pode tem dar perigo de se inteira. engasgar nada. Não, só tomar cuidado assim. Se é um cachorro esganado, né? Perceber, ficar meio de olho. Mas pode. É bem legal a cenoura. É muito legal, por exemplo, morango, banana. Morango? Mesmo com as sementinhas, tudo não Você tem pode perigo. Cortar, né? Um dá inteiro, dá em pedacinho. Mas mesmo quando tem aquelas... Não tem problema. Não, das frutas morango foi uma pode, surpresa. melão pode, melancia. Tomate verde não. E o tomate tomar cuidado ali com a semente e tudo mais. Sem semente. Sem semente pode. Também cortadinho, né? O que é importante? Quando Tomate você... em cubinho, sem semente. Dá. Isso. Quando você vai utilizar petiscos, por exemplo, frutas, legumes e petiscos de qualidade... Importante a gente utilizar a regra 90-10. 90% ração seca, nunca misturar ração com nada. E 10% petiscos, frutas e legumes. Então, um exemplo. Meu cachorro come 100 gramas de ração por dia, eu quero dar petisco e etc. Então, você vai dar 90 gramas de ração e 10 gramas de petisco. Caramba! Faço tudo errado. Tem que tomar cuidado com essa proporção, porque senão a gente começa a dar muito petisco, esse pet começa a engordar. Se é um animalzinho, por exemplo, o Duque, que é pequenininho, um Lulu, né? E a gente dá um sobrepeso para ele vai ter problema de coluna, ele vai ter problema na articulação, ele vai ter dor, ele pode ter colesterol, diabetes, né? Muitas outras coisas. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Ensinou muito pra gente. Você que nos assiste, eu tenho certeza que deu para você compreender o tipo de profissional que a Regina é. Então, nós vamos deixar todos os contatos dela. Salva aí, compartilha com seus familiares. Outra coisa importante, não deixem de se inscrever no YouTube, gente. Tem muito conteúdo legal. Muitas entrevistas chegando. A gente está só começando. Hoje é a 21ª entrevista nossa. Eu fiz questão de trazer o Mundo Pet para dentro do Atibaia Pode Mais, porque é um amor incondicional, né? Como se fosse da família realmente. A Regina é uma profissional brilhante para quem quer conforto, menos estresse para o seu dog. Custo excelente, gente. Custo excelente. Confiança. Aquela veterinária que você precisa ligar num sábado à noite. Você precisa ligar num domingo. Se seu pet acordar mal, ela vai te atender? É ela. Então, não deixe de salvar o contato da Regina. A gente vai deixar o Instagram dela, o WhatsApp. Compartilha com o pessoal de Atibaia. E é toda a região, viu? Um grande abraço. Eu não posso terminar esse podcast sem te pedir para você informar o que significa esse quadro aqui, ó. Que foi um presente, um prêmio que a Regina acabou de ganhar em resposta da profissional que ela é. Eu tenho muito orgulho de falar que eu, assim como todo mundo, comecei do zero aqui na região, né, aqui em Atibaia. Comecei com medo, com insegurança, até me encontrar, até ver que o meu diferencial era usar a minha essência, que é o atendimento personalizado, a empatia com o cliente, né? O atendimento, que esse é o meu diferencial. O atendimento não só com o pet, mas com a família. Para mim é muito importante atender muito bem as famílias, né? E eu sempre estou me desenvolvendo, eu sempre estou procurando crescer, né? E também trazer novidades. E eu tenho os meus mentores, que é o Casal Vet, que é o casal referência no Brasil em atendimento em domicílio. E aí, nesse ano, no primeiro Congresso Nacional de Veterinários em Domicílio, que nós estávamos em 300 veterinários do Brasil todo, né, fazendo networking, estudando e tudo mais, eu tive a honra de ter faturado os meus primeiros 100 mil reais em um ano. Ah, que bênção! Então, é muito gratificante a gente vê
onde a gente pode chegar. E eu sei que é só o começo, que logo mais, se Deus quiser, eu vou buscar a placa de 200 mil, 300 mil. Com certeza. E assim por diante, mas me dá muito orgulho, porque eu agradeço a cada cliente, né, a você e a todos os meus clientes que confiaram os seus pets em mim, né? Foram mais de 1.500, não, já passou, acho que já deve estar uns 1.700 atendimentos, né, em 4 anos. E esse prêmio aqui é dos meus clientes também, que fizeram parte, assim, né? Eu falo que cada família, ela faz parte da minha história e ela fica para sempre na minha memória, no meu caminho, e eu acompanho, né, o pet até o final. Até mesmo quando o pet falece, ele acaba indo a óbito, né? Ou ficou muito velhinho. Esses dias mesmo fui na casa de uma senhorinha que ela falou assim: você não vem aqui. Ela nem tem mais cachorro faz uns 2 anos. Mas eu fui lá tomar café com ela, a gente foi conversar. Então, é esse vínculo que fica, sabe? De você chegar, a pessoa se emocionar e falar assim: você transformou o final da vida do meu pet. Né? Ela teve qualidade de vida, ela pôde viver bem até o último momento. E esse prêmio, ele representa isso, todos esses clientes, né? Então, esse prêmio não é só meu, mas de todos os meus clientes que confiaram em mim. Eu não tenho dúvida que Deus reservou pessoas na terra para cuidar de animais. Sim. E aqueles que desenvolvem isso com amor, com temor a Deus, entendendo que ali tem uma criatura de Deus também. Uhum. E esse animal muitas vezes traz alegria, traz amor, traz luz para dentro das casas das pessoas. Sim. Eu sempre falo para o Alexandre que hoje as pessoas estão amando muito mais os animais do que os seres humanos, porque o animal às vezes dá tanto amor para a gente, é uma relação tão mais fácil, porque o animal ele dá amor para a gente. Você chega em casa, o teu pet te dá amor. E as relações humanas às vezes estão tão complicadas. Então que Deus continue te usando. Amém. Grandemente. Que eu possa ser instrumento cura na vida de muitas famílias. Que haja uma unção sobre a sua vida de cura. Que você leve cura para esses animais, longevidade de vida, com qualidade. E que cada casa que você entrar, você seja uma luz dentro dessa casa. Amém. Muito Não obrigada. só para o animal, mas para as famílias. E que Deus te use, porque eu sei a mulher de Deus que você é. Agradeço a Deus por ter conhecido você. Hoje eu me relaciono com você, eu sei a esposa, eu conheço o marido que você tem e os filhos que vocês têm e a família que vocês construíram. Então, tudo isso é reflexo do que a gente vive dentro da casa da gente também. Então, que Deus te abençoe grandemente, que esse podcast renda muitos clientes para você, que você vai bater, rapidinho o seu próximo prêmio, que nós vamos estar na torcida aqui. Vou voltar aqui para mostrar o próximo. Com certeza. E você que assistiu esse vídeo, curtiu, se inscreve e compartilha com as pessoas que amam seus animais e fala assim, aqui tem um veterinário diferente. E experimenta conhecer o trabalho da Regina, que você vai entender o que a gente está te falando. Vai ser um prazer atender todas essas famílias e eu sempre falo, se eu puder transformar um pouquinho a vida desse pet, a vida dessa família, eu sei que eu fiz o que eu vim para fazer, né? Eu descobri que a minha missão é ser um instrumento, né, de Deus dentro da casa das pessoas. Então, independente de religião, mas de levar essa questão de empatia, levar essa questão de amor ao próximo, levar uma palavra de carinho. As pessoas estão precisando muito de uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, um abraço. Às vezes é um abraço, né? E assim, eu fico impressionada que eu vou para atender o pet e eu volto transformada, né? Eu brinco, eu falo, eu vou atender, eu volto atendida, né? Porque cada casa que eu vou é uma experiência, é algo que eu falo assim, foi Deus que colocou aquela família para eu aprender isso. Foi Deus que me colocou lá para eles aprenderem tal coisa comigo, né? Eu sempre falo para o Alexandre assim, Deus trabalha bilateralmente. Uhum. Toda vez que a gente está dando algo em amor para alguém, você na sua profissão, né? Cuidando de uma vida,
automaticamente Deus compartilha sempre numa medida maior. A lei do retorno é sempre numa medida maior, nunca é igual. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Que teu melhor tempo esteja por vir. Que esse podcast seja um divisor de chaves na sua vida. Vai ser. E para você que tem um animalzinho aí que você ama muito, compartilha, se inscreve e marca. E coloque seus comentários aqui também, viu, gente? Isso mesmo. Foi um prazer ter falado desses animaizinhos que a gente ama tanto e ter um profissional do gabarito da Regina aqui. Um grande abraço para você e em breve tua empresa, se você quiser ser patrocinador, se você quiser vir aqui apresentar a sua empresa, o seu serviço, a gente está de portas abertas para te receber. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.